texto que lemos é o texto que fala-nos a respeito da chamada ministerial de Josué. Josué é levantado pelo Senhor para suceder, para dar continuidade à obra que o grande líder Moisés havia iniciado quando tirou os filhos de Israel da terra do Egito, peregrinando pelo deserto durante um espaço de 40 anos. Lembrando que esta era a missão de Moisés. E qual era a missão de Moisés? Tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Muita gente pensa que a missão de Moisés era levar o povo para a terra prometida, mas biblicamente esta nunca foi a missão de Moisés. É por isso que eu não me escandalizo quando Deus decide recolher Moisés em cima do Monte Tabor. Pastor, por quê? Porque a missão de Moisés foi cumprida. Acorde alguém do seu lado e diga: a missão de Moisés foi cumprida. E qual era a missão de Moisés? Tirar os filhos de Israel da terra do Egito, porque para cada um e para cada tempo Deus tem a sua missão. Acorda quem está do seu lado rápido e diga: para cada um e para cada tempo Deus tem a sua missão. A missão de Moisés era tirar o povo e conseguiu. A missão de Josué era introduzir este povo à terra prometida e este também concluiu. E eu já tenho uma profecia para alguém que tem mão para levantar. A missão que Deus confiou a você, prepare-se, Deus te dará graça para completá-la, Deus te dará graça para concluí-la. Renan, por quê? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Se você crê na palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Josué é alguém que o Senhor levantou, e este mesmo Josué foi o mesmo que durante 40 anos serviu a Moisés. Durante 40 anos ele esteve junto de Moisés, não se apartava da tenda de Moisés. E o texto fala-nos a respeito deste Josué. Josué é filho de Num. Quando o texto cita a paternidade de Josué, o que o texto está dizendo é que Josué pertence à casa, Josué pertence à linhagem de Num. E quem é Num, pastor? Num é descendente de Efraim. Acorda esse vaso que está perto de você e diga: Efraim. Diga: Efraim. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, mas você só vai entender quem Josué se torna quando você entende de onde é que ele sai. Vou de novo. Você só vai entender quem ele se torna quando você entende de onde ele vai sair. Eu vou falar mais claro para ver se você pega isso. Você só vai entender o alcance de Josué quando você entende a raiz de Josué. Porque quem não tem raiz não tem alcance. Só tem alcance quem lembra da onde saiu. Quem tem raiz, quem lembra da onde tudo começou. Então prepare para receber. Quem é Efraim? Efraim é o segundo filho de José. Você lembra de quem é José? José foi aquele que Deus levantou no Egito para governar a maior potência mundial daquela época, provando que Deus, quando quer cumprir promessas na vida de quem ele tem propósito, nem que ele transforme um escravo em governador, aquilo que Deus determinou ao teu respeito vai se cumprir. Tem meia dúzia entendendo o que eu estou pregando, e eu vou liberar a palavra profética. Quando você olha para quem Josué descende, você entende o porquê que Josué se torna o maior conquistador da história. Acorda quem está do teu lado rápido e diga: o maior. Diga: o maior conquistador da história foi Josué. Por quê? Porque ele sai da casa de José. José dá origem a Efraim e Manassés. Isso aqui já é um mistério de Deus, porque antes de nascer Efraim, Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Primeiro nasce Manassés. Me ajude na comunhão. Acorda quem está do teu lado e diga: antes de todo Efraim. Diga: antes de todo Efraim, primeiro nascerá o Manassés na sua vida. Não tem como lembrar de Efraim se primeiro não se lembrar de Manassés. Manassés significa Deus me fez se esquecer.
Deus me fez esquecer de todo o sofrimento causado pelos meus irmãos na casa do meu pai, porque só tem futuro, só vai crescer na vida quem tem capacidade de se esquecer das dores. Mas espera aí, pastor, que loucura é essa? Como é que eu vou me esquecer dos traumas, das dores, das perseguições, dos sofrimentos? Já ouviu o dito popular que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não tem como se esquecer do sofrimento, não tem como se esquecer das dores. E eu posso concordar com você, porque de fato tem coisas que machucam a gente e que nunca mais sairá da nossa memória. Só que Manassés não é simplesmente esquecimento. Manassés é uma superação. Acorda esse vaso, acorda esse vaso, acorda esse vaso. Diga: Manassés é superação. Esquecimento não é apagar da memória o que aconteceu. É você dizer: quando Manassés nascer, aquilo que me fez chorar não fará mais, aquilo que me fez sofrer não fará mais, aquilo que me causou dor não fará mais. Eu estou disposto a superar. Eu vim pregar para alguém que está entendendo o que eu estou pregando. Deus vai te dar uma capacidade de superação aqui esta manhã. Eu vim pregar: a rejeição não terá poder sobre a tua vida. Eu vou profetizar para alguém que vai entender o nível dessa profecia. O céu me trouxe para dizer: grilhões emocionais estão sendo quebrados hoje. Eu vim pregar, alguém levantou para crer. Eu vim pregar: aquilo que te amarrava no passado, aquilo que te amarrava nas tuas dores, aquilo que te fazia lembrar de coisas que te levavam para dentro do calabouço. Eu vim pregar para alguém: Manassés está sendo gerado hoje. Eu não sou definido pelos poços que me jogaram. Eu não sou definido pelas escravaturas que me submeteram. Eu não sou definido pelas masmorras que me colocaram. Eu sei que para eu viver o Efraim, Manassés tem que nascer. O céu te trouxe aqui para dizer: supera. O céu te trouxe aqui para dizer: supera. Aguenta só mais um pouco, porque depois de Manassés vai nascer Efraim na tua vida. Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Pegue na mão de alguém, eu já começo a encerrar. Pegue na mão de alguém, sacode ele, sacode ela e diga: Deus te fará crescer na terra onde alguém esperou você morrer. Acorda ele, não, vou de novo. Acorda ele, olha, diga: Deus te fará crescer na terra aonde alguém esperou você morrer. Josué vem da casa de Efraim. Aí entra o texto que lemos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Eu guardo o texto: servo de Moisés. E aqui está o primeiro princípio. Qual? Todo conquistador precisa se autoconhecer. Josué sabia quem ele era. Acorda quem está do teu lado e pergunta para essa pessoa com carinho, mas com respeito. Pergunta assim: quem é você? É normal. A psicologia explica isso. Em um determinado processo da vida, do crescimento, do desenvolvimento, você vivencia algumas crises de identidade. Isso é normal. Até no ministério. Estou aqui diante de grandes homens de Deus, pregadores, pastores, profetas, cantores. Todos nós, no início da nossa caminhada, passamos por esse desafio. Qual? A crise de identidade. Quando você precisa descobrir quem você é em Deus, no ministério. Só que tem uma marca que todo conquistador carrega. Qual? Todo conquistador precisa se autoconhecer. Josué sabia quem ele era. A prova está no texto. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Vem comigo. Qual é a afirmação do texto a respeito de Moisés? Servo. Agora vamos para o texto. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Você está preparado? A prova que Josué sabia quem ele era é que o texto, para começar a falar dele, o texto diz que Josué é servo de Moisés. E Moisés, servo do Senhor. Alguém já começou a entender. Não poderia ser Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo do Senhor? Não. E por que não? Porque Josué está debaixo de um legado profético. Lá vai. Josué está debaixo de um legado profético. E qual é o legado em que ele está? Moisés. Quem é Moisés? Moisés não é qualquer um, não. Moisés é o homem que Deus falava face a face. É uma das maiores autoridades espirituais de todos os tempos. E olha o que o texto diz a respeito de Moisés, servo do Senhor. E o que é que o texto diz a respeito de Josué? Servo de Moisés. Porque todo grande líder primeiro precisa ser um grande servo. Vou de novo, só uma irmã ali levantou a mão, vou repetir. Todo grande líder, Josué vai se tornar um grande líder. Ele vai se tornar o maior conquistador da história. Mas o texto, para começar a falar dele, não começa dizendo, e Josué, um grande conquistador. O texto começa falando de Moisés, de Josué, que ele é servo de Moisés. Porque só será um grande líder quem primeiro aprende a ser um grande servo. Porque enquanto Moisés existir, porque enquanto Moisés estiver vivo, a palavra a respeito de Josué é essa, servo de Moisés. Por quê, pastor? Porque todo Moisés precisa de um Josué, e todo Josué só é um Josué porque primeiro existe um Moisés. Vou de novo. Todo Moisés precisa de um Josué, porque na mão de Moisés está o cajado, mas na mão de Josué está a espada. Vou de novo. Na mão de Moisés tem cajado, mas na mão de Josué tem uma espada. Porque todo Moisés precisa de um Josué, mas todo Josué só será Josué porque existe um Moisés de Deus. Vai doer, mas vai curar. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Por que é que você está querendo ser Moisés? Se o negócio de Deus com você ainda é Josué. Vou provar. Irmão, isso aqui é para mexer com alguém. Que horas que Deus falou com Josué? Pastor João Caetano, olha o texto. Depois da morte de Moisés. Porque o próprio Deus respeita a hierarquia. Josué em momento nenhum foi atravessar Moisés e dizer, ô Senhor, sou o próximo, hein? Ô Jeová, estou na fila, estou na vez. Não, porque Deus é assim. Enquanto Moisés está vivo, a minha palavra é com o líder. Enquanto Moisés está vivo, a minha palavra é com Moisés. Eu só vou falar com Josué depois da morte de Moisés. Aí o que é que Deus fala, pastor? Deus olha para ele assim, Moisés, aliás, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Por que todo conquistador precisa se autoconhecer? Pega a palavra. Porque não existe absolutamente nada sobre você que Deus não conheça. Acorda esse vaso que está do teu lado aí, rápido. Acorda ele. Diga, não existe absolutamente nada sobre você que Deus não conheça. Ô pastor, eu estou com crise de ansiedade, aliás, de identidade. É porque tu não ora. Vai doer, mas eu vou falar. Pastor, eu não sei para que eu vim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que eu quero. Ora você quer ser isso, ora você quer ser aquilo. É porque você não ora.
Porque se você botasse a tua boca no pó e dissesse: Deus, o que é que o Senhor pensa ao meu respeito? Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Deus, qual é a missão que o Senhor tem para mim? Porque no dia que você entender que Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece, você nunca mais terá problema em autoconhecimento. E autoconhecimento não é prepotência, autoconhecimento não é autossuficiência, não confunda. Autoconhecimento é a certeza de você entender: eu carrego algo de Deus e não é sobre mim, é o que Deus pode fazer através de mim. Vou para a Bíblia e começo a encerrar agora. Jeremias capítulo 1, versículo 5, põe na tela. Jeremias capítulo 1, versículo 5, é para quem vai voar. Olha o que é o Deus te conhecer melhor do que você mesmo. Antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. É Deus dizendo assim: ô Jeremias, tu nem da madre tinha saído, mas eu já sabia quem tu era. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Ei, essa expressão aqui, você encontrará ela em 3 expressões nas traduções bíblicas: santifiquei, separei e consagrei. Vamos lá? Santifiquei, separei e consagrei, porque as 3 expressões traz a mesma ideia. Qual? Jeremias, antes de você nascer, tu já era consagrado. Antes de você nascer, você já era santificado, porque tudo que é consagrado, tudo que é santificado é separado exclusivamente para a obra que Deus lhe confiou. Ô Jeremias, tu nem tinha nascido, mas eu já tinha declarado as nações o que é profeta. É profeta. Eu preciso de alguém para crer. Acorda esse vaso do teu lado rápido e diga: antes de você nascer, Deus já tinha declarado coisas sobre você. Acorda esse vaso aí e diga: antes de você nascer, Deus já tinha declarado, Deus já tinha dito, Deus já tinha falado. Eu só estou aqui porque antes de eu nascer, Deus tomou uma missionária e disse para o meu pai e a minha mãe: esse que está no ventre é profeta, pregador da minha palavra, e eu vou levar as nações. Eu não estou aqui por obra do acaso, eu não estou aqui por falta de opção, eu estou aqui porque antes de eu nascer, Deus já tinha declarado coisas ao meu respeito. Eu não sei se você vai pegar, mas põe aí Salmos 139, Salmos 139, verso 15. Eu vou provar para você que antes mesmo de você existir, Deus já te conhece. Aliás, Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Olha o texto: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, é para quem vai voar. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Eu não era nem um embrião, eu não era nem um feto. Eu não sei quem vai pegar. E no teu livro, isso aqui é para quem vai voar. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu vim dizer: Deus tem um livro. Deus tem um livro, e esse livro tem a tua história. E antes de você existir, todos os teus dias já estava. Se tu não pegar isso, tu não pega mais nada. Porque quando o diabo achou que tu ia morrer na cachaça, o que ele não sabia é que teus dias já estavam escritos. Quando o diabo achou que tu ia morrer na prostituição, ele não sabia, teus dias estavam escritos. Quando o diabo achou que tu ia morrer no tráfico, ele não sabia, teus dias estavam escritos. Quando o diabo achou que tu ia morrer na mão do demônio, ele não sabia, teus dias já estava escrito. Pega na mão de alguém, louva, raçui. Pega na mão de alguém, cata a mão desse vaso, cata. Acorda ele.
Acorda ela. Diga: você não é um rascunho. Diga: você não é um rabisco. Acorda. Diga para ele: você não é um rabisco. A tua história não foi escrita em página de fofoca. A tua história não foi escrita na boca dos outros. Eu sei o que Deus escreveu a respeito de mim. E nenhuma palavra vai cair por terra. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Quem é das línguas, bota na mão de alguém rápido. Bota na mão de alguém rápido e diga: está escrito. 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 O único que pode te impedir de viver o que Deus escreveu é você mesmo, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas se você entender que há um livro escrito e todos os teus dias já estão lá, eu vim pregar. Vai cair o laço, vai cair o embaraço, vai cair o demônio, vai cair maldição, vai cair feitiço, mas o que Deus escreveu sobre ti vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer. Todo conquistador precisa se autoconhecer. Segundo, e eu encerro. Segundo princípio na vida de um conquistador: Deus chama Josué. Acorda ele aí, acorda ela. Diga assim: ó, Deus chama. Grita: Deus chama Josué a um posicionamento. Eu vou falar bem rasgado. A tua conquista passa pelo teu posicionamento. Põe o versículo 2 do texto que lemos. Versículo 2, Josué 1:2. Pastor João Caetano, é fácil você saber quem é conquistador e quem não é. Por quê? É só você olhar para a postura. Vencedor tem postura de vencedor. Conquistador tem postura de conquistador. Eu vou provar. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te. Levanta-te. Pois agora, é uma ordem. Josué, Moisés já morreu. E Deus só deu 30 dias. Quantos dias? Quantos dias? Deus só deu 30 dias para o povo chorar a morte de Moisés. Não que Deus fosse insensível. Não. É porque o que Deus tinha com o povo não poderia parar por causa da morte de Moisés. Porque não é uma perda, é uma transição. Eu não sei se eu estou muito acelerado ou vocês estão com sono, mas eu vou falar um negócio aqui. O quê? No 31º dia, Deus não deixou para depois. No 31º dia, Deus parou na frente de Josué e disse: Josué, levanta-te. Mas Moisés morreu. Já o prazo de chorar acabou. Levanta-te. Mas sozinho eu não consigo. Levanta-te. E por que Deus ordena? Isso aqui é ordem. Por que Deus ordena a Josué se levantar? Porque a perda dói. Eu não estou falando de alguém que viveu algumas semanas com Josué, com Moisés e morreu. Não. Eu estou falando de 40 anos. Porque eu não tenho tempo, mas a vida de Josué, o nome de Josué, a história de Josué, ela é mudada, ela passa diretamente por Moisés. Não tem como olhar para Josué e não ver Moisés. Então como é que você chora em 30 dias alguém que você conviveu 40 anos? Vou te dar um exemplo. A minha avó, a mãe do meu pai, ela faleceu
Já tem alguns anos. Eu era ainda um menino. Esses dias eu estou chegando na casa do meu pai. E era justamente na data do aniversário da minha avó. E eu estou vendo meu pai triste, cabisbaixo, chorando no quarto. E eu fui, meu pai é difícil eu ver ele triste, cabisbaixo. Eu disse: pai, por que o senhor está triste? Aí ele: é porque fazem tantos anos que a sua avó faleceu. Então, se é difícil, mesmo passando os anos, você se esquecer de alguém que é fundamental, que foi importante na sua vida. Tu acha que 30 dias é suficiente para você superar a morte de Moisés? Então, quando Deus diz aqui levanta, Deus está dizendo: ô Josué, é você que decide. Ou você se torna refém da perda que você teve, ou você assume a posição que eu tenho para você. Desculpa, vai doer alguém, mas o céu mandou dizer: não dá para ficar chorando sobre o leite derramado. É por isso que Jesus disse pro jovem: eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar meus pais. Mas Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus. Passou, acabou. É por isso que o céu trabalha com legado. Porque legado não é viver a sombra do passado. Legado é da continuidade. Alguém pegou ali? Legado é da continuidade, algo que foi começado. É Deus dizendo assim: ô Josué, chorar não vai resolver. Só que tem algo que Moisés começou e passa por você. E quem vai dar continuidade para aquilo que foi começado é você. Então não dá mais para esperar a tua boa vontade. Levanta. Não, vou de novo. Não dá mais para esperar a tua boa vontade. Levanta. Deus te trouxe essa manhã para te dar um saculejo e te dizer: está esperando mais o quê? Deus já não falou contigo? Levanta, meu filho. Reage, minha filha. Vai lavar esse rosto. Arruma esse cabelo. Põe uma roupa. Segunda-feira vai começar. Vai pra guerra. Porque Deus tem uma vitória preparada para você. Levanta. Passa esse Jordão. Aqui está o segredo. Passa este Jordão. Está preparado para a profecia? É a última. Tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Pega a palavra. Está entendendo por que Deus não pode deixar Josué ficar prostrado? Está entendendo por que Deus não pode esperar Josué? Agora eu acho que eu vou me levantar. Não! Porque se tu não entender que não é sobre você, mas é sobre o que Deus colocou na tua mão. Alguém lá atrás pegou. Ô Josué, sabe por que você tem que reagir? Sabe por que você tem que se posicionar? Sabe por que você tem que assumir a tua postura de conquistador? Porque tu não passa o Jordão sozinho. Alguém lá na porta creu. Tu não vai atravessar sozinho. Eu estou te dizendo, tem gente que depende de você. Tem gente que precisa de você. Tem gente que só vai passar se você passar. Só vai chegar se você chegar. Eu estou dizendo para alguém: ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: o diabo não vai ter o gostinho da tua desistência. Radar! Prega a Deus na minha boca. O diabo não vai ter o prazer de dizer: parou, caiu, desviou. Tu acha que todo dia eu levanto com vontade de pregar? Tu acha que todo dia eu levanto com vontade de pegar avião e ir lá pro Acre, onde eu estava ontem? É claro que não. Tem dia que dá vontade de ir pra caverna. Tem dia que dá vontade de sumir. Só que quando eu penso em sumir, eu olho pra trás e Deus está dizendo: tem gente que depende de você. Passa, 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 passa. Segure na mão de alguém. Eu encerrei. Segure na mão de alguém. Acorda ela. Acorda ele. Diga: não vai ficar ninguém para trás. Acorda alguém e diga: não vai ficar ninguém para trás. Eu tô com uma profecia,
mas é para alguém de guerra. E já tem gente entendendo. Prega a Deus na minha boca. Não vai ficar ninguém da tua casa para trás. Não vai ficar. Eu queria pelo menos 7 vasos de oração em marcha para entender o que eu vou liberar aqui agora. Não vai ficar ninguém da tua família para trás. Não vai ficar ninguém da DCMA para trás. Eu vou gritar para ver se tu entende. Não vai se perder ninguém. Não. Vou de novo. Não vai se perder ninguém. Quando o Jordão abrir, passa você, passa teus filhos, passa tua casa, passa tua família, passa teu ministério, passa, 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 passa. Só quem crê, abre a boca agora, por 30 segundos, por 30 segundos. Quem é de glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, aumenta o volume. Alô, assim diz o Senhor: não fica ninguém para trás. Teus filhos não vão se perder, tua família não vai se perder. Quem Deus colocou na tua mão não vai se perder. Se tu parar, para uma geração inteira. Mas o céu me trouxe aqui para dizer: atravessa esse Jordão, porque eu não vou fazer. Atravessa esse Jordão, porque eu não vou dar. Atravessa, porque eu já fiz. Atravessa, porque eu já dei. Olha o texto: a terra que eu dou, eu não vou dar. Eu já dei, já está na tua mão. Atravessa e pega. Atravessa e pega. Da cadeira, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Acorda alguém, acorda alguém do teu lado, rápido, acorda ele ou ela. Diga para esse crente, diga: Deus não vai dar. Diga: já deu. Diga: está liberado. Ei, Deus te trouxe nesta manhã de glória para te dizer: já está na tua mão. Atravessa e conquista. Atravessa e pega. Atravessa, porque quando tu chegar lá amanhã, já vai estar entregue. Quando você chegar lá amanhã, pisa com o pé direito, toma posse. Nem que Deus tenha que parar o curso do rio. Aquilo que é teu vai vir pra tua mão. Só quem crê em mistério pega na mão de alguém ligado. De pé toda a igreja, dê as mãos. Se ele estiver desligado, larga a mão dele. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. De mão dada com esse crente. Tu vai tirar os 2 pés do chão e você vai começar a pisar. Você vai pisar como se você estivesse marchando. Pisa como se você estivesse marchando. Porque enquanto você estiver pisando, o céu me trouxe para dizer para alguém: eu estou parando o curso do Jordão. Eu estou aplainando o caminho. Eu estou liberando acesso. Vai pisando, porque muralhas vão cair. Vai pisando, porque todo gigante Deus vai arrancar da tua frente. Fecha os teus olhos. Só que quando você está marchando, no mundo espiritual tu não está pisando sozinho. Lembra dos leprosos, os 4 leprosos, que quando foram para o arraial dos inimigos, os inimigos ouviram o barulho de um grande exército. Enquanto tu está marchando aqui, prega a Deus na minha boca, tua casa está marchando contigo,
Tua família está marchando contigo. Aquela empresa está marchando contigo. Os funcionários estão marchando contigo. Os membros da igreja estão marchando contigo. Vai pisando aí, porque alguém canta, lava churiana. Alguém não fica para trás do Jordão. Isso, por 30 segundos. Tira o pé do chão, pisa na cabeça da serpente, atravessa esse Jordão, conquista. Pisa, 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 pisa aquele W da porta, pisa, pisa que ele está implodindo a muralha, pisa, pisa porque está saindo impedimento, pisa, pisa porque Deus já está incomodando alguém, pisa, pisa porque aquela porta vai abrir, pisa, pisa. Entra na terra, Josué, entra na terra. Olha lá, já tem gente entendendo lá na porta. Já tem gente entendendo lá na porta. Pisa, 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 pisa. Toma o território, toma o que é teu, conquista o que é teu. Quem vai sair de lá é o demônio, quem vai sair de lá é o diabo. Pisa. Olha lá, pastor João, já tem gente pisando, já tem gente tomando posse. Ele contenta retataca, uracatatata, uracatalabaixa, uracatalabata, uricatalabaixa, uricatalabada. Olha a glória aí, olha a glória aí.